Olá, seja muito bem-vindo ao canal Infra em Foco e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do Dia Nacional do Café, que é comemorado aí no dia 24 de maio. Eu sou o professor Gustavo Isidro, sou engenheiro civil, mestre em sistemas de infraestrutura urbana, atuo na área aí há mais de 20 anos e hoje eu trago aqui para você uma forma da gente entender qual que é a ligação do café com o desenvolvimento da infraestrutura aqui no país. Bom, pessoal, o Dia Nacional do Café ele foi instituído para poder celebrar, né, a importância dessa bebida na nossa cultura e na economia do nosso país. Essa data de 24 de maio marca o início aí da colheita em grande parte das regiões que faziam, né, o plantio das regiões cafeeiras aqui do nosso país. Essa celebração não apenas homenageia quem trabalhava na produção na época, mas também destaca aí esse papel super importante, esse papel histórico do café no crescimento do nosso país, né? Então vamos dar uma explorada aí por que que isso é tão relevante. O café tem uma história muito rica no Brasil, né? Tendo sido aí um dos principais motores econômicos desde lá do século XIX. Essa produção e essa exportação do café não só encheram os cofres do país, mas também impulsionaram o desenvolvimento da infraestrutura, né? Com ferrovias que foram construídas para poder escoar essa produção, ligando essas áreas rurais que faziam a produção do café aos portos, estimulando todo esse crescimento urbano e o crescimento da região que estava ali, né? A gente sabe que quando a gente faz a implantação de soluções de infraestrutura, seja de qualquer tipo, né? Rodovias, ferrovias, enfim, isso acaba trazendo um crescimento muito significativo para aquela região onde ela está sendo implantada. Desde da movimentação que traz para a economia dos operários e toda a indústria por trás daquela construção e também, obviamente, o crescimento que aquilo vai trazer direto, né, para o pessoal que vai utilizar esse sistema e que mora naquela região, né. Então, essas melhorias em infraestrutura, elas foram, obviamente, fundamentais para todo o nosso progresso nacional, né. Isso é inevitável a gente falar. É claro que essa política do café com leite, que é um ponto importante da história do Brasil, ela possui muitas críticas, né? A gente vê muitas críticas relacionadas a essa política, porque a gente consegue destacar aí essa hegemonia que a gente tinha das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, dentro desse cenário político brasileiro, a gente sabe do crescimento que esse pessoal teve, vamos dizer assim, né? E essa aliança que acabou acontecendo trouxe, obviamente, desigualdades e acabou centralizando esse poder econômico e político, né? Então, mas, de certa forma, o nosso foco aqui não é trazer sobre esse ponto, né? É falar um pouquinho sobre o progresso e sobre a infraestrutura e o avanço que aconteceu justamente por conta do café. Mas vale a gente ressaltar que existe sim uma crítica social aí bem complicada sobre esse tema, mas não é o meu papel aqui. Bom, falando do café, efetivamente, dentro aí da infraestrutura urbana, né, da infraestrutura em geral, esse desenvolvimento das ferrovias, financiado em grande parte aí pela renda que o café trouxe, foi essencial para a expansão de cidades como São Paulo propriamente, né? Que acabou se tornando aí um centro econômico muito importante. Então isso faz a gente refletir sobre a importância do desenvolvimento da infraestrutura no crescimento das grandes cidades. Isso é inevitável, a gente precisa escoar a produção, a gente precisa fazer a ligação entre essas cidades, então não tem como isso não ser importante, né? E com o tempo esse investimento também acabou levando à modernização de portos, por exemplo, igual nós temos por aqui, e o crescimento urbano ao redor dessas áreas de cultivo, né? A gente sabe que um dos fenômenos que acontecem na expansão das cidades é justamente esse crescimento de borda. Quando a gente vê essas áreas urbanas sendo afetadas e crescendo muito em função do crescimento e da expansão dessas áreas rurais de plantio, né? Isso é uma coisa que sempre aconteceu. E na época do café também não foi diferente. Então isso acabou transformando esse cenário urbano do país, né? Hoje cidades como Campinas e Santos, por exemplo, ainda se beneficiam desse legado histórico que acabou acontecendo lá na época do café, né?
O que a gente não pode deixar de falar é da situação do café hoje no Brasil, né? Então, apesar de ser uma bebida extremamente importante por aqui, o preço do café, obviamente, tem aumentado significativamente. A gente sabe disso, né? Isso ocorre devido a vários fatores, né? A gente poderia falar somente sobre isso aqui, mas a gente não pode deixar de citar essas condições climáticas adversas que acontecem, que têm acontecido ultimamente. A gente não pode deixar de citar esse aumento dos custos, né, da produção e essa flutuação dos mercados internacionais. Obviamente, também não é o meu tema aqui de análise, mas é uma realidade hoje, né? Quem compra café sabe que o preço do café não está barato, né? Então, esse impacto aí acaba sendo sentido diretamente na vida dos brasileiros, tornando a bebida muito mais cara e afetando, obviamente, todos esses consumidores pequenos quanto os grandes produtores, né? Se a gente acaba consumindo menos, isso é um problema aí para os grandes produtores. Então é importante a gente trazer aqui uma reflexão final, né? Então o café hoje não é apenas uma única bebida, a gente não pode encarar o café como uma bebida simplesmente, né? Mas sim um elemento crucial aí na formação da infraestrutura urbana no Brasil. Então, se a gente pegar a época do café por aqui e ver o quanto que o Brasil cresceu, volto a dizer, deixando de lado um pouquinho as críticas sociais, que a gente sabe que isso vem, mas infelizmente muitas vezes elas caminham lado a lado, né? O crescimento da infraestrutura e essas questões sociais, isso já é objeto para uma análise de outro tipo de profissional. Eu estou focado aqui na parte da infraestrutura, né? Então esse crescimento e essa bebida acabou moldando aí a economia, o transporte e o crescimento das nossas cidades, né? Então é interessante você refletir também como que é a influência do café aí na sua região, como que esse legado histórico permanece presente até hoje. E aproveita, vai lá e toma um cafezinho, já que você ficou por aqui até o final do vídeo. Não deixa de curtir, deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo aí, né? Já manda para aquele seu amigo para tomar um cafezinho com você e comemorar o Dia Nacional do Café, beleza? Então não se esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo para um número maior de pessoas e manda esse vídeo aí para aquele seu amigo que gosta muito de café e você pode comemorar aí o Dia Nacional do Café tomando uma bela xícara de café. Legal? Muito obrigado por você que acompanhou o nosso vídeo. A gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço. Valeu. Fui.